Olá! Vamos dar continuidade então na sequência de vídeos sobre os sacramentos como caminho de santidade. Então a gente vai falar hoje da extrema unção, a unção dos enfermos. Gente, todo sacramento ele é fundamentado na palavra de Deus. Né? Então a extrema unção não é diferente. A gente vai pegar aqui a palavra em 1 Tiago. Em 1 Tiago 5, a partir do versículo 14, a gente vai ver aqui. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. A gente já vê aqui que o perdão está muito associado, a cura está muito associada ao perdão, né? A gente vê também nas curas que Jesus realizava como as pessoas estavam associando, né? Elas associavam, o povo de Israel fazia isso, associava essa questão da cura com a cura com o perdão dos seus pecados, né? Por isso que às vezes quando alguém estava enfermo, eles ficavam perguntando, mestre, mas quem foi que pecou? Foi o pai, foi a mãe? E assim a gente pode dizer que a cura da enfermidade, ela está muito associada, assim, ao perdão. E a gente viu aqui, fundamentado na palavra, né, que está mesmo, os pecados são perdoados. Vocês, quando chamam o sacerdote, né, ele vai ministrar ali, esse sacramento da unção dos enfermos, ele pode ser antecedido pelo sacramento da penitência e é seguido do sacramento da Eucaristia, certo? Então, assim, a enfermidade, ela é o sofrimento em si, eles são as grandes oportunidades de Deus na nossa história. A gente vai entender que Deus, ele não nos abandona nunca. Preste bem atenção, mesmo quando nós estamos na dor, na enfermidade, o Senhor não nos abandona. E ali naquela dor, mesmo a pessoa com o coração mais duro, o coração mais endurecido, né, que nunca tenha ido a uma santa missa, nunca tenha, nem sequer tenha escutado a palavra de Deus, naquele momento, da sua dor, ela se volta para Deus, interiormente. E é a grande oportunidade de Deus na vida do pecador. Veja só, nesse sacramento, né, no caso, quando o sacerdote vai ministrar, ele oferece também o sacramento da reconciliação. Então, assim, o povo de Israel, né, naquele tempo já ele se preocupava com essa questão. Sempre quando alguém ficava enfermo, eles ficavam querendo entender, né, quem tinha pecado, quem foi da família que pecou, né, onde estava o pecado. Não é diferente do que a gente tem vivido, né, nos tempos de hoje. Por exemplo, muitas doenças que nós temos, que nós começamos a desenvolver, são consequências, né, de problemas que nós tivemos de falta de perdão. Então, assim, existe verdadeiramente uma relação bem íntima, né, entre as duas questões. Por isso que ele traz essa questão da reconciliação. E quem pode ministrar esse sacramento? Somente os sacerdotes. Só os sacerdotes podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. O bispo ou o presbítero, certo? E o rito, ele é antecedido, pode ser antecedido, né, pelo sacramento da confissão. E aí ele já vai ajudando nessa celebração, né, na liturgia da palavra ali. Depois aquele momento de pedir perdão a Deus no ato penitencial, já vai ajudando o enfermo a ter essa disposição para acolher o sacramento, né? Por quê? Porque vai abrindo o coração. A pessoa doente, a pessoa fica mais fragilizada. É uma tendência humana voltar para Deus, né? Voltar-se para Deus nos sofrimentos.
Então isso tudo já vai ajudando a preparar. Se tiver alguém ali da família, se tiver algum parente ou alguma outra pessoa participando, as orações deles ali naquele momento também ajudam, né? Para que aquela pessoa possa abrir o coração para acolher, né, o sacramento. E depois ele é seguido da Eucaristia. Quando se solicita esse sacramento da unção dos enfermos, qualquer pessoa pode solicitar, né, desde que ela esteja com uma doença grave, onde ela esteja correndo risco de vida. Ou, por exemplo, se ela for se submeter a uma cirurgia grave, onde ela também vai correr risco de vida. Pode solicitar mais de uma vez durante a doença, né? Às vezes que ela achar necessário solicitar enquanto estiver enferma, ela pode solicitar sim, né? E as pessoas que estão em idade avançada também, você pode solicitar para essas pessoas, né? Por exemplo, às vezes, na paróquia que eu frequento, tem algumas senhorinhas que já são muito bem velhinhas, né? Elas já estão bem velhinhas, e aí o que acontece? Elas não podem mais estar na igreja todos os dias para participar da Santa Missa, como era de costume, porque elas tinham esse hábito de ir à Santa Missa todo dia. Então, o que acontece? Né? O ministro vai dar a comunhão para elas, né, em casa, e quando elas acham necessário, a família pode solicitar o sacramento da extrema unção, que aí o sacerdote vai até lá, certo? Então, assim, nessas condições, qualquer pessoa pode solicitar o sacramento. E as disposições, né, são as que eu já falei anteriormente. Como nos outros sacramentos, é necessário uma abertura de coração para acolher, e a fé. Aqui a fé vai fazer toda a diferença. Por quê? Né? Por que a fé vai fazer toda a diferença? Porque se for da vontade de Deus, né, aquela pessoa o enfermo vai restabelecer a saúde, como falou aqui como falou Tiago aqui, né? A gente acabou de ler. A saúde da pessoa vai ser restabelecida. Mas se não for essa a vontade de Deus, se Deus julgar por bem levar essa pessoa, o sacramento já vai preparar essa pessoa para a Páscoa, né? É o viático. Então, esse sacramento, gente, ele é bem interessante. Por que eu falei que aquelas pessoas que nunca ouviram falar da palavra podem receber, desde que sejam batizadas, né? Elas podem receber sim. Se não for batizada, não vai adiantar dar o sacramento para ela. Então, assim, por que é importante que essas pessoas recebam? Porque elas participam pelo sacramento, pela graça do sacramento, elas participam da comunhão dos santos. Ou seja, o sofrimento dos santos, né, vai contribuir para aquela pessoa, para restabelecer a saúde ou para a salvação dela, e os sofrimentos dela também vão ajudar outras pessoas, né? Dentro dessa comunhão dos santos, dentro dessa comunhão dos santos que acontece pela graça do sacramento da unção dos enfermos. Isso é muito importante, certo? E a Eucaristia, né? E o viático, né? Então, se não for da vontade de Deus, se o Senhor achar por bem preparar essa pessoa, né, o Senhor vai chamar essa pessoa para a glória. E o sacramento já vai nos ajudar, vai nos preparar para a nossa, né, pátria celeste. Então, assim, é um sacramento, como todos os sacramentos, são caminhos de salvação. É um belo sacramento, e é um sacramento onde a gente também pode, né, encontrar aqui a santidade. Como eu usei o exemplo das pessoas as pessoas que não têm Deus, né, que nunca falaram com Deus, que nunca foram à Santa Missa, pelo sacramento elas podem se converter, porque se Deus julgar por bem restabelecer a saúde, com certeza Deus vai restabelecer a saúde para que aquela pessoa tenha mais tempo para se converter, para se preparar, né, para alcançar
A vida eterna. Gente, para as pessoas que fazem as 9 sexta-feiras, as 9 sexta-feiras do coração de Jesus, né, que Deus garante a comunhão final, né? Jesus é uma das promessas do coração de Jesus. Gente, isso é sério, viu? Não existe assim, foi sorte. Não existe sorte nesse sacramento. Porque Deus, Ele prepara o homem. Por isso que eu disse, se for da vontade de Deus, o Senhor vai restabelecer a saúde, vai dar o tempo maior para que aquela pessoa se converta, para que Deus o chame para a glória. Gente, não existe sorte aqui nesse sacramento, não, tá? A gente tem que entender o que é misericórdia e o que é justiça divina. A gente tem que entender que a misericórdia não extingue a justiça divina, certo? Então, assim, o sacramento, eu vejo muito isso, eu vejo muitos testemunhos, pessoas que falam, esse sacramento realmente, né, tem gente que diz, olha, fulano estava só, o padre chegou, deu extrema-unção, a pessoa morreu. Foi sorte? Não, com certeza não foi. Com certeza, para que isso aconteça, Deus deve ter julgado, né, a vida, o proceder daquela pessoa, para que ela seja digna de alcançar. Esse sacramento, ele é realmente um sacramento, é um ótimo sacramento, né? E é isso, né? A gente terminou o que a gente tinha para falar hoje e fica a dica, né, para a gente poder se preparar melhor, né? Quando a gente for comungar, quando a gente for receber qualquer sacramento, né? É importante essa vida de santidade, é importante essa vida de ter uma vida sacramental, porque é ela que nos auxilia, graça por graça, né? E crescendo nesse caminho, que também não é difícil, a nossa peregrinação terrestre, a gente encontra muita dificuldade, né? A gente encontra muitas barreiras, mas é a força do Espírito Santo que nos faz vencer as provas. E o que nos sustenta ali para não cair diante das situações realmente difíceis da vida é a força do Espírito Santo. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos e salve Maria Imaculada.